Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sítio Maranata. Eu sou a Matilde e a gente tá recebendo bastante gente nova aí no canal, então vamos nos apresentar. Aqui é o Sítio Maranata, é um sítio que a gente começou do zero, ainda não tá pronto, estamos aí engatinhando ainda. Para quem não nos conhece, a gente é da cidade, né? Estamos aqui desde 2019, a gente comprou um pedaço de terra sem muita estrutura. Na verdade era só mata nativa e um pedaço de terra limpa, assim, que era usada como pasto para gado. Então era braquiara. E aí a gente teve muito trabalho, muito mesmo, do zero, tudo. Para poder morar aqui, viver e começar os plantios. Sem muita experiência de nada, a gente não plantava antes, não tinha, né, nenhuma experiência. Claro, plantava uma hortinha em casa, uns pezinhos de tomate, alface, mas nada é como cuidar de um sítio grande mesmo, né? Então a gente teve que ir aprendendo tudo do zero. E como já deu para ver, eu amo flores. Vai ter flores para todo lado nesse sítio. Então, quem gosta, seja muito bem-vindo. E fiquem por aqui que a gente vai ir tocando o barco. E a minha ideia de vídeo para hoje é justamente falar sobre escolhas. Quando você está querendo comprar um sítio é muito difícil, porque tem a ansiedade do sonho, né? Que tu quer realizar logo. Tu quer comprar. E aí, um dos problemas é conseguir o faz-me rir, né? Pra conseguir comprar esse sítio. Mas fora tudo isso, tem algumas coisas que geralmente nos pegam, né? Coisas que a gente não pensa antes, que a gente só imagina em nossa mente um sítio lindo, verdinho, com flores coloridas, uma casa legal. Às vezes uma casa simples, que também é legal. E a gente acaba esquecendo coisas primordiais. Enfim, quando a gente chegou aqui em Águas Claras para ver o sítio, a gente tinha algumas coisas já prontas em nossa mente, né, que a gente precisava perguntar, que a gente precisava ver, mas tinha outras que a gente acaba esquecendo. A gente olhou muitos sítios antes de chegar aqui. E bem lugares variados, sempre no Rio Grande do Sul, lugares variados, mas também a gente foi a Palmitinho, que também é bem longe daqui. E a gente ia olhando uma, olhando outra, e geralmente tinha alguma coisa que nos incomodava. E aí quando a gente chegou aqui, a gente gostou do lugar e acabamos ficando. Mas vamos começar do começo, como foi a escolha aqui. Bem, primeiro a gente fazia muita pesquisa, né, na internet. Como sempre, a internet é muito útil para muitas coisas, inclusive para isso. Então a gente começou fazendo uma pesquisa, porque a gente queria um lugar que não fosse morro, não fosse muito alto, muita montanha, que fosse tranquilo para chegar, né, de carro, enfim. Um lugar que a gente conseguisse transitar assim tranquilamente, sem correr muitos perigos, né? Porque a gente olhou alguns lugares que eram ribanceiras, que eram estradas bem estreitinhas, que só passaria um carro por vez e que tem o risco de cair. Enfim, cada um tem suas escolhas, né? E o que lhe preocupa mais, o que lhe causa mais estranhamento. A gente queria um lugar que fosse tranquilo para chegar, não muito próximo da cidade. A gente queria que fosse longe mesmo e que tivesse estrada de chão, mas que fosse algo transitável, que nem para mim poder ir e vir sozinha, né? Tem alguns lugares que não tinha condição. E a gente também queria um lugar que tivesse, né, uma terra plana, uma terra boa, que os vizinhos fossem bons, né? Que isso também é primordial, a gente tem que pensar antes, tu tem que
mesmo que seja rápido, dar uma olhada, assim, né? Como é que é a situação, conversar com alguém. Então a gente conseguiu vir até aqui e chegamos em um corretor. A gente não ligou para ele antes, não marcamos nada antes, só viemos. E aí a gente chegou e conversou com eles. Aí deu a casa de que ele tinha. Então, um sítio bem longe da cidade, estrada de chão como a gente queria, uns 10 quilômetros, tudo direitinho, com mata nativa. Então, ele fez um desenho para nós num papel. E aí, nesse desenho dele, constava que tinha uma cerca em todo o quadrante do sítio, tudo direitinho. E a gente veio olhar. Quando a gente chegou aqui, como ele tinha dito que tinha cerca, nós não prestamos muita atenção. Aí a gente olhou, gostou do lugar, aqui é muito lindo, sempre foi. Mesmo antes da gente plantar flores ou qualquer coisa, era lindo demais. Bom, mata nativa não tem como não ser bonita. Aí a gente acabou então negociando com ele, fechamos o negócio. E depois disso, depois de uns meses, a gente começou a mexer aqui, né? Abrir uma estradinha, né? Olhar tudo. Mas depois de um tempo a gente se deu conta que não tinha uma cerca dividindo entre nós e o vizinho. Já que era inteiro, né? Esse pedaço era inteiro. E o vizinho comprou um pedaço. Então aqui eram 5 hectares. Ele comprou 2 e ficou 3 para nós. Só que, como o corretor lá da imobiliária tinha dito que tinha cerca, a gente acabou acreditando, a gente não entrou no mato denso lá embaixo. Mas a parte que a gente entrou um pouco tinha algumas estaquinhas mesmo cravadas no chão, como se tivesse demarcado. Depois a gente descobriu que não estava demarcado, não estava dividido, e isso foi bem difícil depois de fazer, né? Não que seja uma coisa impossível, mas fica estranho, porque daí os 2 moradores que vão ter que dividir, né? E eles não têm, assim, a noção de fazer uma cerca dentro de uma mata fechada, acaba ficando torto, acaba invadindo a terra de um ou de outro e gerando um mal-estar entre os vizinhos, né? Então essa seria a minha primeira dica. Veja se tem cerca em todos os lados do seu sítio que você vai comprar. E se não tem cerca, mas tu quer muito comprar, tu exige desse corretor imobiliário que ele dê um jeito, que ele demarque, que ele faça uma cerquinha que seja de arame farpado, para facilitar aí para ti e evitar qualquer, né, desentendimento com o vizinho depois. Porque fazer cerca dentro de um mato fechado é muito difícil. Eles tiveram que abrir a picada a facão, e os 2, né, o meu esposo e o vizinho, e aí eles contrataram mais um senhor para ajudar eles. E mesmo assim não ficou do jeito que a gente esperava, né? Nem nós, nem ele. Acaba ficando estranho, porque, né? Enfim, gera um conflito de interesse aí nessa medição. Outra coisa que é muito importante, uma dica: água. Veja se tem água na terra. Se não tiver água, não adianta de nada. Pode ser perfeita, tu não vai conseguir produzir nada, porque tudo que tu for produzir e plantar, tu vai precisar irrigar. Tá? Precisa de água, tomar banho, fazer comida, para tudo, basicamente, a gente precisa de água. E se tu vai ter animais, tu precisa de muita água. Se tu tiver um animal de grande porte, vai ser muito mais água do que tu beberia, né? Eu não sei exatamente a quantidade em litros, mas eu sei que é muita água que uma vaca, por exemplo, beberia, tá? Então, a gente, quando comprou aqui, sabia que aqui não tinha água encanada, é muito longe da cidade, aqui ninguém tem água encanada. Eu digo assim, da empresa que fornece na cidade, né? Corsã, Semai, enfim. Pra falar a verdade, eu nem sei que empresa é aqui. Eu acho que é Corsã. Aí, a gente já sabia, então, que aqui todo mundo tem poço e a gente teria que ter poço. E aí a gente já vai na cidade, nas madeireiras, lojas de coisas agrícolas, enfim, lá todo mundo já vai ter um poceiro para indicar. E aí a gente acabou fazendo um poço. Mas por falta de entendimento, que a gente não entendia bem como funcionava. Nós já tinha poço na cidade,
mas é diferente, né? Tu chama, a pessoa faz e tu confia e tá tudo certo. Aqui a gente chamou então um poceiro, ele veio, ele acabou fazendo uma metragem diferente do que ele falou para nós. Ele, na verdade, cavou menos. Depois que ele foi embora, a gente viu que, né, o fluxo de água não era assim o suficiente para nós, não estava bom. E ele dizia que era uma certa metragem, acabou que não era. O vizinho veio, o vizinho que sabia, que entendia, já ajudou meu esposo a puxar a mangueira do poço, medir. Tinha muito menos metragem do que o poceiro falou. A gente acabou tendo que arcar com as consequências de novo, fazer um outro poço. Aí veio o mesmo poceiro, ele descontou então a parte uma parte ali como garantia e acabou furando outro poço. E aí sim, esse, como o meu esposo já estava esperto daí, né, para não ser enrolado, ele acabou fazendo a metragem exata que ele falou que seria. E aí melhorou muito para nós, a gente conseguiu a vazão que a gente precisava. E daí tudo certo, né? Então, fica de olho na água. Se é água encanada da empresa, da cidade aí, tudo certo. Tem o detalhe que vai ter flúor nessa água e vai ter cloro, né? Não vai ser uma água natural. Se tivesse uma fonte, como tem geralmente em montanhas, seria 100%, né? Porque daí tu não precisa nem de uma bomba, de um pressurizador, de um motor. Tu só vai pegar essa água, né? Pela gravidade vai encher a tua caixa aí. Vai ser mais tranquilo, mais barato. Então já demos a dica da cerca, da água. A terra. A terra é muito importante tu olhar. Não tô falando da extensão do terreno, tá? A terra em que tu vai plantar. Tu tem que meter a tua mão, olhar ela, examinar, ver se ela é boa. Eu sei que é difícil entender disso também, né? Tem coisas que a gente só vê com a experiência. Mas nós pegamos uma terra aqui arenosa. Este também foi um dos nossos erros, porque a gente veio com aquela ideia fixa de que não existe terra ruim, né? E aí a gente acabou se frustrando um pouco, porque ela é bem difícil de lidar, né? Toda a água que tu bota é rapidamente sugado. E é assim, cada dia é um aprendizado, né? Com a terra arenosa, para não falar areia, areia. Porque é bastante areia aqui. Digamos assim, que de argila não tem nada, né? Só areia quase. E isso dificulta bastante a nossa produção de qualquer coisa. Então, verifique aí a terra. Tem lugares que é muita pedra, como lá em Palmitinho. Além de ser montanha, era muita pedra onde a gente foi olhar. Isso também vai dificultar. Se tu quer mecanizar, não tem como passar um trator. Um tratorito, dificilmente. Tá? A terra essa é boa, quando tem pedra é boa sim, produz bem, mas é muito difícil de lidar. Se a pessoa se arrisca, então tem que ter muita coragem aí para meter a enxada nas pedras, né? Porque às vezes é pedra, pedra, rocha gigante, enorme, que é difícil de tirar na mão assim, né? Então o jeito é só ir mantendo a terrinha ali e plantando ali mesmo. Mas para quem tem experiência com essas coisas, já tem suas táticas, suas dicas, né? Suas cartas na manga, é diferente.
Aí, ó, gente, que eu tava falando da cerca antes. Na parte superior, que não tem tanto mato, que é aberto, ela ficou reta. Aqui não tá dando bem pra ver direito, mas é daqui pra cima. A cerca ficou bem reta até alinhada. Mas aí quando começou o mato, agora tá mais aberto, porque eles abriram, tá? Mas era toda mata fechada, como ali, assim, ó. E aí essa cerca foi feita logo no começo, hein? Eles só abriram uma picadinha mesmo. Não tem como se localizar, tu não tem certeza de onde tá, qual a distância que tá das outras duas cercas laterais. Então vai fazendo meio que de qualquer jeito, né? Dá pra ver aqui bem que ela ficou bem torta. E isso é frustrante. A gente fica frustrado porque não ficou do jeito que deveria ser, né? Não é culpa nossa e nem do vizinho, porque ele também é da cidade, assim como nós. Acaba que não tem assim o jeito certo de fazer isso aqui, né? Teria então que contratar alguém para medir. Mas isso custa caro, porque isso tu vai pagar por metro, né? Então dificulta bastante. Então, gente, é um sonho, né? A pessoa que quer ter um sítio, ela sonha, ela idealiza na mente dela e faz parecer que tudo é tão simples, tão lindo. É lindo, sim. É muito bonito viver no campo. Para quem gosta, é maravilhoso. Ouvir só o som dos pássaros, não ter barulhos, né? Externos, enfim. É uma vida mais tranquila. Trabalha mais do que na cidade, com certeza. Isso é uma coisa que não tem nem o que pensar. Mesmo que tu trabalhe numa empresa, que tu faça as tuas horas ali, que tu trabalhe muito, que seja um serviço pesado, ainda não se compara a ter um sítio, porque o sítio é teu, é 24 horas por dia e todo e qualquer problema que tiver, tu é o responsável e tu vai ter que lidar com isso. Tu vai ter que resolver ou achar alguém que resolva, tá? Então, é lindo, é maravilhoso, mas tem um monte de poréns que ninguém fala. E eu tô aqui para falar para vocês, tá? Eu tô aqui na mata. Isso aqui é um pedaço de mata nativa. Muito bonito. Tem aqui bugios, tem vários pássaros grandes, socó. Alguns eu não sei o nome, nunca me aprofundei para saber, mas tem muitos pássaros aqui. E ficar aqui é muito agradável. De manhã cedo os bugios estão aqui, de tardezinho também, eles fazem um barulho. Muito beija-flor. É lindo, mas tem algumas coisas que a gente não para pensar antes, né? E aí a gente acaba passando por alguns problemas. Mas tudo é para o nosso crescimento, né? E todo problema, toda a preocupação que a gente passa, geralmente gera um aprendizado. E já que eu aprendi, eu também vou falar para vocês, né? Essas dicas e preocupaçõezinhas que é bom ter quando se vai olhar uma terra, quando se vai escolher uma terra que, né? Tá começando aí a realização do teu sonho, ou enfim, prestar atenção em várias coisinhas, tá? Então, a gente acabou pecando, né, em olhar a terra em si, do plantio. Na verdade, a gente já sabia que tinha que cuidar, mas acabamos nos iludindo com a ideia de que nenhuma terra é ruim, tá? Basta trabalhar nela. Só que é muito fácil pensar assim antes de ter a terra, depois que tu tem, tu vê que é muito mais trabalho do que seria o usual, o habitual. E também a água. A água, claro, né? A gente tinha condições de pagar o segundo poço e tal, mas um poço é caro. É caro. E querendo ou não, tu já pagou uma vez, tu fica estressado, tu fica preocupado, tu se sente, né, enrolado, tu se sente que foi passado para trás. Coisas desnecessárias, né, que não precisariam. Então, se tivesse uma pessoa talvez de confiança, que tivesse feito desde o começo o que a gente pediu e o que ele, né, tratou e o que disse que era, a metragem exata, talvez um estresse desnecessário, né, não precisava. Se ele tivesse pelo menos dito a verdade já no começo, ó, são tantos metros, né, a gente já ia saber
que não era a profundidade que a gente queria, a gente ia pedir para ele cavar mais. E quanto à cerca, né, é outra coisa que também, né, poderia ter sido evitada. Agora a gente pensa, né, era tão simples, era só ter falado para ele, só fecha o negócio se tu medir, se tu, né, der lá a separação, fizer a cerca e tal. Mas a gente não pensou nisso antes, né, a gente acaba, tipo, se empolgando, é tão lindo, tão maravilhoso e depois paga o pênalti. Mas de todas as águas passadas, aqui já tá basicamente resolvido. A gente tenta não pensar muito, não falar muito sobre o assunto, mas quando a gente fala, a gente fica meio chateado, né? Porque a gente não sabe quanto perdeu ou quanto o vizinho perdeu, e aí acaba gerando esse desconforto, né? Desnecessário. E também, visivelmente, a cerca fica torta, né? Não fica alinhadinha como se espera. Mas, enfim, outra coisa. Quando a gente foi comprar, que a gente foi olhar, o meu esposo já tinha a ideia de fazer um açude. Então ele já pediu pro corretor que ele queria algum lugar que desse para cavar e que tivesse água suficiente para fazer um açude. Na parte inferior do terreno, que é lá embaixo, tem um banhado de grande extensão. E aí uma parte do nosso terreno fica, né, quase em contato já com o banhado. E aí isso nos proporcionou que a gente pudesse fazer então esse açude que a gente queria. Tá lá, tá pronto. Outra coisa, que no início a gente focava muito em ter muita terra, muitos hectares. Eu tenho a dizer para vocês que quanto mais hectares, mais trabalho. Aqui a gente tem 3 hectares. Tá? A parte do mato aqui é bem grande e a gente pouco usa. O que o meu esposo faz aqui, tipo assim, de serviço na mata, é manter a estrada aberta, que ela é bem estreitinha, só passa o carro mesmo, bem estreito mesmo. Aqui temos esta aqui que vai até lá na ponta, lá no açude, na outra ponta do terreno. E no meio do mato aqui a gente tem algumas estradinhas que só passa o tratorito, que é mais para facilitar o trabalho. Então, a gente tem um pedaço não muito grande que a gente usa. Tu não precisa de tanta terra quanto tu imagina, a menos que for criar gado ou animais de grande porte, né? Não tem tanta necessidade de tanto espaço. Claro que seria bom, ficaria mais longe assim de tudo, mais longe de vizinhança e tal, mas não precisa de tanta terra. Porque assim, nós fazemos agrofloresta, mas nem todo mundo faz, né? Então, o que a gente faz aqui na mata nativa é retirar os troncos que caem, porque cai muita árvore quando dá tormenta e chuva, enfim. Acaba gerando muitos galhos no chão. Tem bastante matéria orgânica que a gente pega aqui, então, com o tratorito e leva para as linhas lá em cima, para usar como adubo, como cobertura morta. Isso é muito útil. Mas assim, plantio aqui embaixo é muito difícil fazer. O que o meu esposo faz é, tipo, entre as árvores mesmo, onde tem clareiras, como quando dá tormenta, cai alguma árvore e fica uma clareira, né? Abre aquela claridade. Aí ele pega e planta, então, caroços de abacate, sementes de frutíferas, coisas assim, que dê para os bugios se alimentar no futuro. Temos bastante bugio aqui. E aí a nossa ideia é também colaborar com eles. Então, gente, vale a pena, tá? Para quem tá querendo comprar ou olhando, ver alguns vídeos, porque sempre tem alguém com dicas importantes que tu não pensa na hora, porque a gente se afoba, eu sei como é. A gente acaba se animando com a ideia de comprar e do lugar bonito e acaba não pensando em algumas coisas, né? Tem algumas dicas que são essenciais, depende do que tu quer produzir, o que tu quer plantar ou criar, né? É importante, então, tu fazer essa pesquisa prévia aí e ver antes. Tem várias preocupaçõezinhas que a gente acaba deixando de lado. Mas, enfim, compramos, resolvemos os perrengues,
as preocupações vieram, a gente teve que lidar com elas. Mas tá tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E vamos levando aí, né? Plantando, colhendo, trabalhando todos os dias para melhorar aqui então o nosso sítio. Então, pessoal, mais uma dica que eu daria para vocês é o acesso ao sítio. Nós, quando chegamos aqui, a nossa estrada não existia, então tivemos que abri-la para entrar no sítio. Esse acesso da rua para entrar no sítio não tinha. Então, a gente precisou contratar uma retroescavadeira e pagar por hora para eles abrir aqui a estrada para nós. Mas não tinha essa vegetação, né? Ficou areia pura, só areia. Então a gente acabava atolando o carro. Atolamos várias vezes. E isso é uma preocupação, né? Para quem nunca atolou um carro, fica apavorado, fica nervoso, fica perdidão. Então, desatolar um carro é bem simples, a gente não sabia. Mas, enquanto não aprendíamos, a gente vivia apavorado, né? E atolava, tinha que meter a pá ali, tirar a areia de baixo, porque ele cavoca, né? Quanto mais tu engata a primeira e tenta andar, mais ele vai baixando na areia e vai cavocando. Mas isso ainda era um problema pequeno. Quando a gente foi construir a casa, que daí a gente viu o tamanho do problema, porque os caminhões que traziam material para nós sempre atolavam. E isso é muito ruim, porque daí tu tem que resolver, né? Tu tem que ajudar ali os motoristas. É muito difícil tu deixar eles por conta depois que eles atolaram o caminhão, né? Alguns já têm todas as manhas para desatolar um caminhão, que eles já estão acostumados, né? Fazem isso todos os dias. Pelo menos os das madeireiras daqui. Mas quando tu compra numa madeireira de outro lugar, fica muito difícil, porque a pessoa não conhece aqui, a pessoa não sabe como é que funciona, que quanto mais ele tentar andar com o caminhão, mais ele vai atolar. Então, a primeira dica ali, né, a primeira visão ali que tu teve, que tu se atolou, tu já não tenta mais sair, tu já começa a resolver, coloca madeiras embaixo dos pneus, eles já vêm já trazem as tábuas prontas, já trazem as enxadas, eles têm a manha. E aí eu não sei porquê, mas por coincidência do destino, eu estava justamente falando sobre isso com vocês, e tem uma carreta atolada aqui na lateral, no último sítio, e ele está bem carregado, pelo jeito, vários bags, provavelmente de adubo, alguma coisa assim. E eu vi que tem um carro junto do Senar que veio ajudar ele. A sorte que ele tem alguém para ajudar, né? Alguém conhecido, que conhece aqui, que tem os contatos necessários. Então eles conseguiram uma motoniveladora para poder desatolar a carreta. É uma baita carreta e pelo jeito está bem carregada. Então veio a calhar com a minha dica aqui, que seria importante cuidar o acesso, né? Ele atolou. Então quando tu for comprar material, né, pode ser que dê algum probleminha. Por isso é uma dica importante ver como é o acesso do terreno, se a estrada é boa, se é tranquilo. Não é impossível resolver, tanto que a gente resolveu aqui a nossa entrada, tá? A gente acabou pegando umas dicas aí do operador de retroescavadeira, de comprar um rachão, e a gente comprou então um caminhão de rachão, que é uma pedra, ela é o mesmo material da pedra brita, só que são pedras bem grandes, tipo essas que eram usadas em calçamentos antigos. E aí colocamos aqui na entrada, depois, né, a areia vem vindo, vai socando, aquilo vai melhorando. Mas até que a gente saiba, né, porque a gente não nasce sabendo as coisas, infelizmente, a gente passa muito perrengue. Agora, pessoal, já tem vegetação aqui, ó. E aí a gente não atola mais, mas antes, quando parava com o carro aqui na entrada, para abrir a porteira, o carro já baixava na areia. Então tinha que estar sempre embalado, não podia parar muito. E olha, para vocês verem. Aí tá, a carreta já desatolou. A motoniveladora tá atrás, eles tiveram um trabalhão.
graças a Deus que eles têm esse acesso a ter uma motoniveladora à disposição para ajudar eles. Porque provavelmente, né, ele vem trazendo esse material de um outro estado, de longe. Geralmente é assim, né? Eles vêm trazer para os arrozeiros que ficam a uns 10 quilômetros de nós aqui. Mas ele acabou se perdendo, então entrou no lugar errado. Aqui eu nunca tinha visto uma carreta entrar, né? Tanto que as estradinhas são bem estreitinhas e é bem difícil aqui o acesso. Chutes. Chuques! Gente, outra dica muito importante é a segurança. Você tem que pensar que no sítio tu não vai estar sempre lá. A gente, pelo menos, às vezes fica 7, 8 dias sem vir aqui. O sítio fica sozinho. Não é sempre, mas às vezes tem que ficar, né? E aí tu vai deixar tuas ferramentas, tua motosserra, tua roçadeira. E geralmente, né, os larápios de plantão sabem, né, que num sítio sempre tem ferramentas importantes e caras, como um tratorito, uma roçadeira, uma motosserra, que são coisas caras. Alguns, né, a maioria dos agricultores tem arma de fogo, né, que também é cara. E aí tu tem que saber se vai ser seguro tu deixar o teu sítio com as tuas ferramentas por alguns dias. Se é muito perigoso, até os animais às vezes podem ser roubados, né? A gente ouve aqui muita história, não aqui em Águas Claras, né? Mas lá em São Leopoldo, onde eu moro, eu ouço muita história, roubaram a vaca do fulano, mataram a vaca lá no pasto mesmo, levaram a carne embora, deixaram só a ossada e o couro. E isso é comum da gente se ouvir, né? Em alguns lugares. Por isso é bom fazer essa pesquisa antes. Daí, né? Para quem vai comprar um sítio longe de onde mora, é difícil conhecer o lugar assim totalmente, né? O que a gente fez aqui foi, antes de fechar o negócio, o meu esposo veio para cá, sozinho mesmo, sem o corretor. Até porque com o corretor junto fica meio estranho, né? Tu ficar perguntando pros vizinhos, puxando assuntos. Mas aí ele veio para cá sozinho durante a semana, olhar mais, ver os detalhes, porque geralmente com o corretor junto, ou com o vendedor, até na loja, tu não olha certos detalhes que tu olharia, né? Fica acanhado. Por isso é bom ir sozinho, olhar com detalhes, tudo, passar tempo, orar, olhar, meditar, né? E buscar também a direção de Deus, isso faz toda a diferença. E também ele conversou com os vizinhos, né? Conversa com 2, 3, porque como diz a palavra, né? Quanto mais testemunhas, melhor. Então tu conversa com vários vizinhos, para cada um deles vai dar o seu parecer, porque às vezes também gera um conflito de interesse, né? Tu fala com um vizinho e ele vai te assustar, porque ele tem interesse na terra, ou ele quer deixar os animais dele pastando na terra que tu vai comprar. E aí ele acaba, né, te afugentando. Por isso é bom conversar com mais de um. Saber o que as pessoas acham da segurança do local, até a produção da terra é interessante perguntar, quem planta aqui, o que plantam, o que consegue produzir. Claro que tudo depende do interesse da pessoa que vai comprar, né? Às vezes tu só quer um sítio para lazer. E daí tu vai penar um pouquinho, porque tu vai ver que o sítio de lazer não é tão simples assim, não é só aproveitar, tem trabalho, né? Mas quanto à compra, é importante saber da segurança e como são os vizinhos também, é importante perguntar antes. Não deixar só para a última hora descobrir, né? Se som alto te incomoda, vem num fim de semana, num feriado prolongado e fica na rua ali, parado, dentro do teu carro, só observando o movimento, o barulho. Porque às vezes pode ser que o teu vizinho vá fazer barulho, às vezes o vizinho é barulhento, né?
Claro que a maioria das pessoas que vêm para o interior, elas vêm com o interesse de ficar mesmo, né, mais na natureza, mais em silêncio, mais tranquilidade. Mas tem alguns que vêm já com a intenção de perturbar, né? E aí é bom tu saber antes do que depois que tu já comprou, tu já gastou o teu dinheiro, tu descobrir que o vizinho do teu lado ali, o mais próximo, pode ser aquele que ouve som todo fim de semana e vai te incomodar, vai acabar te tirando a paz, né? Isso é importante ver também. Basicamente, é muito bom não fazer nada com pressa. Que geralmente o vendedor, ele já está com aquele terreno ali há um tempo e ele só quer vender o quanto antes possível para ele pegar o próximo. Ele quer vender aquele ali, pegar a porcentagem dele e partir para a próxima. Então ele vai te pressionar, ele vai dizer que o preço é só hoje ou é só amanhã, mas tu tem que saber aí ter esse jogo de cintura e não cair nesse, porque é uma pressão psicológica que eles fazem, né? Eles querem vender o quanto antes para pegar a porcentagem deles e partir para o próximo. Então tu tem que ter certeza de tudo nos mínimos detalhes antes de tu fechar o negócio. Até porque depois que tu fechou o negócio fica difícil. Depois que tu já pagou é muito difícil eles virem resolver os teus problemas, como vir marcar aqui a cerca. O corretor até veio, mas ele só fez onde era limpo, que era mais fácil, e dentro do mato que seria mais difícil, ele já, né? Ah, tu vê, ali não tem como, teria que então chamar um profissional e tal. E aí eles vão e dão aquela enrolada básica. Por isso que é bom ver todos os detalhes antes de fechar o negócio com a pessoa. Negociar bem, ó, escolher o que tu quer, pedir para ele que tu fecharia um negócio e aquilo ali tivesse do jeito que tu imagina, ou a cerca, ou a medição, né, a demarcação, seja lá o que for.